Oi, eu tô saindo agora e eu passei aqui rapidinho para eu compartilhar um aprendizado que é algo que parece bobo, mas para quem gosta de limpeza fez uma grande diferença na minha vida. Já deve ter ficado claro para vocês aí que essa questão minha de limpeza e organização já veio de berço, né? Do tipo de criação que eu tive, tipo de educação que eu tive. E era uma cobrança tanto do lado dos meus pais quanto do lado dos meus avós, né? E a influência forte que eu tive nisso foi a minha avó Diomara, a minha mãe Arlete e minha tia Marli, que para mim é um exemplo de coisas bonitas, assim, coisas lindas. Inclusive eu posso até fazer um vídeo separado sobre ela, que é alguém assim que teve uma grande influência na minha vida, na composição da minha personalidade. Então, só que aí, assim, eu cresci pela vida com essa característica forte, mas teve uma coisinha pequenininha que aconteceu lá no estado de eu estou no estado de São Paulo, que aconteceu no shopping do Ibirapuera, que era quando eu trabalhei numa loja de calçados femininos. A loja era Antique Shoes. Só que foi uma experiência rápida, né? Eu entrei nela, acho que foi no final do ano, e depois, quando foi no ano seguinte, eu já tinha decidido que eu não queria mesmo trabalhar com isso. Eu odiei, na verdade, né? Eu odiava a experiência de ficar presa, sabe, naquele cômodo ali para poder fazer o atendimento. Então aquilo, nossa, era como se pegasse, sabe quando aquelas cenas de batendo no escravo nos livros de história? Que pegavam eles e amarravam nos troncos e dava chicotada, a sensação que eu sentia era tipo isso, sabe? É assim que eu me sentia dentro dos ambientes de lojas, em que eu tinha que ficar ali dentro cumprindo aquela carga horária. Então, por mais que a loja era boa, né, que era uma loja novinha, muito bem decorada, uma equipe boa, a minha gerente, inclusive, era uma ótima pessoa, inclusive, assim, tive grandes aprendizados com ela na área de vendas, que é a Liane. Então, teve um aprendizadozinho assim que eu tive lá, que é algo assim que fez uma grande diferença na minha vida em relação à limpeza, e eu vou compartilhar com vocês. Que é o seguinte, como manter o ambiente limpo, como manter sempre limpo e organizado. Porque o que acontece? Se você não faz uma limpeza periódica, a tendência é acumular poeira. Então, quando acumula muita poeira, a tendência é a gente criar uma resistência na hora de limpar, porque a gente sabe do trabalhão que vai ter. Então, o que foi que eu aprendi ali na loja que fez uma grande diferença na minha vida e eu carrego comigo até hoje? Se não foi engano meu, essa experiência foi de 2016 para 2017, porque eu saí de São Paulo em fevereiro de 2017. Então, foi uma experiência bem curtinha, mas agregou no aprendizado da limpeza. Lá era assim, a gente chegava todos os dias na parte da manhã, quando a gente chegava, a primeira coisa que a gente tinha que fazer era ir lá colocar a nossa bolsa e tal, e já pegar um paninho com os produtos de limpeza para limpar as prateleiras de vidro, porque eram nelas que ficavam os calçados. Então a gente tinha que todos os dias fazer isso, tinha que pegar esse paninho úmido, usar o produto para poder limpar as prateleiras de vidro, e a gente tinha que limpar uma por uma todos os dias, e limpar também os calçados. Então, quando o cliente chega na loja e encontra tudo limpinho, é porque ali teve a limpeza diária. Então lá, o dia que se ficasse 2 dias assim, sem fazer a limpeza, quando ia no terceiro dia limpar, já tava aquele pó de paina, sabe? Que é a poeira, dependendo do nível dela, da paina, né? E aí o que acontece? No início eu não entendia por que tinha que limpar todos os dias, mas depois eu comecei a observar. Limpar todos os dias faz com que sempre que a gente chegue aqui está tudo limpinho, e ficar sem limpar todos os dias, no dia que a gente vai limpar tá muito sujo, então dificulta ainda mais a limpeza. Então ali um simples aprendizado eu carreguei comigo, hoje eu uso aqui na minha casinha e vejo que faz toda a diferença assim na minha limpeza diária, ou seja, facilita. Aonde que eu quero chegar? Tem pessoas que têm casas grandes, né? E tem pessoas que têm condições de pagar uma pessoa para fazer o serviço de limpeza e tem pessoas que não têm condições. Só que elas têm muitas tarefas no dia a dia, então o dia fica corrido e acaba que elas têm desânimo para poder limpar a casa. E aí a minha experiência que eu tive, que eu acho que pode colaborar nisso aí, que pode ajudar, porque, gente, um ambiente limpinho transmite paz. Ou seja, não importa se ele é de luxo, de alto padrão, ou se ele é simplesinho, o que importa é ali dentro ter cuidado. Ter capricho.
entendeu? Tendo cuidado, tendo capricho, tá em paz, tá sossegado. Eu já vi casas de ser casas grandonas, né, casas classe média alta, você chegar lá, você não encontrar as coisas no lugar, não encontrar as coisas limpinhas. Então você não parece que tá dentro de uma casa de alto padrão. Você entende? Então o que faz a diferença é o cuidado, é aí que está a grande diferença de uma casinha simplesinha e de uma casa de alto padrão, é o cuidado. Então não importa se a pessoa ela não tem condição financeira e mora numa casinha de baixa renda ou se ela mora numa mansão de luxo, mas se não tem ali dentro um cuidado. Então o que faz a grande diferença é isso. Então para as pessoas que não têm condições financeiras de pagar uma diarista, de pagar esse tipo de serviço, essa mão de obra, para essas pessoas que não têm condições, mas gostam de estar num cantinho limpinho, mas não tem ânimo ou tem outras tarefas para fazer, o que pode fazer diferença é isso. A limpeza ela precisa ser diária, dependendo do tamanho da casa, diária. No meu caso aqui, ela é pequenininha, eu faço aqui diária, limpeza diária. Agora, quando a casa é muito grande, por exemplo, acima de 4 quartos, aí fica complicado fazer uma limpeza diária, né? Aí nessas, geralmente, as pessoas fazem uma vez por semana, que geralmente são nas sextas-feiras, né? O que acontece? Já pega ali, já separa o paninho, já limpa todos os móveis, todos. Tira a panha e a poeira de todos, ou seja, se pelo menos uma vez por semana fazer a limpeza de todos os móveis, você fica a semana inteira com a casa limpinha. E só mantendo a limpeza do chão, né? Dependendo da casa, o chão suja desde a sala até a copa da cozinha, né? Que nem a casa da minha avó, a cozinha dela era impossível ficar limpa, impossível, porque era um entra e sai de gente, a casa da minha avó era muito frequentada, né? E aí era um entra e sai de gente o dia inteiro, então a casa dela tinha que ser passado pano na cozinha dela, tipo umas 4 vezes, 5 vezes ao dia, para ficar limpo, porque era muito movimentada. Aí o que acontece? E ainda a cerâmica dela era vermelha, né? Faziam muito uso dessas cerâmicas muito coloridas, né? Então era vermelho, então aquele pó ali da cozinha, do chinelo, né, dos calçados, ia pra copa e pra sala. Então a gente tinha que ficar passando pano naquilo ali todo dia. Então para casas assim grandes, né, que tem um movimento maior de pessoas, a tendência da poeira acumular é muito maior. Então qual que é a sugestão assim para poder manter tudo limpinho, sem o excesso de poeira, porque é isso que desanima a pessoa depois de limpar? É pegar um pano, eu gosto de usar pano de prato. Esse aqui, ó, eu gosto de usar pano de prato. Ó, vocês podem ver que tem um panozinho assim mais elaborado, com bordinha, tá vendo? Tem bordinha, aqui, ó. Tem panos assim, mais elaborados. E tem panos simples, ó. Olha esse daqui. Esse aqui, ó, tá aqui, ele tá sendo usado aqui na minha cozinha. Ó. Você pode ver que tem até uma manchinha aqui de... Isso foi hoje, no almoço de hoje, ó. Isso aqui, ó, eu ganhei, tá vendo? Ele é ganhado. Então esses assim eu coloco para fazer limpeza. O que acontece? Esse aqui, ele tá aqui sendo usado na cozinha porque eu tenho outros, tá? Eu tenho outros, então eu vou usando até o ponto que dá para usar. Quando eu ver que tá ficando muito escuro, muito velho, tá ficando feio, já jogo fora. Por que eu jogo fora, gente? Primeiro que eu não vou dar um pano velho e sujo pros outros reaproveitar. E segundo, porque esses panos são baratos, ó. Esse aqui eu acho que se você for comprar aí, deve ser uns R$3, R$3,50, R$4. Não chega a R$5 um pano desse, não chega. Então aí, ó, eu pego e vou usando na cozinha. Eu gosto de usar principalmente na cozinha, né, que eu uso para limpar fogão, uso para secar a pia, que a minha pia ela molha muito, para limpar o armário, né, porque aquele armário ali, ó, não tem marcas de dedo. Quando eu vejo que tem, eu já pego o paninho com um pouquinho de veja, umas gotinhas de veja, já vou lá e passo para tirar as marcas de dedo. Não deixo acumular, não deixo. Se tiver uma ou duas, se eu ver, eu vou lá e já tiro. Não deixo acumular porque é feio, né? E aí o que acontece? Eu uso esse pano. Para mim é o melhor pano que existe para limpar poeira e para cuidar de casa, é o pano de prato, devido à resistência dele. E não só isso, ele enxuga. Na primeira vez que você passa ele seco, já seca. E a flanela não. Dependendo do tipo de flanela que você usar, ainda solta aquele espelhinho ainda, a penugem, né? Então esse pano, o pano de prato geralmente não solta penugem, não solta. Geralmente, né? Aí vai depender do tipo de pano de prato que você vai comprar. Mas se soltar penugem, com o próprio pano você consegue tirar a penugem. Então, a minha sugestão, a minha dica é essa, né? A experiência que eu estou compartilhando é essa. O que foi que eu aprendi na loja?
fez uma grande diferença. É que para você manter o ambiente limpo, bem limpinho, você tem que, dependendo do ambiente, você tem que fazer a limpeza diária. Mas se a casa for muito grande, se o ambiente for muito grande e exigir uma limpeza frequente, aí toda vez que for fazer a limpeza uma vez por semana, já limpa tudo, ou seja, não deixa ficar acumulando. Aí você vai ter sempre um ambiente limpinho, sempre limpinho, cheirosinho. Gente, é isso, ter um ambiente bem cuidado já colabora aí na paz, já colabora aí na tranquilidade, tá? Porque eu acredito que para você viver com qualidade, o seu ambiente precisa estar limpo e organizado, beleza? Tchau, tô indo trabalhar. Até a próxima!